Paz do Senhor, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Queridos, nós queremos tratar de um assunto bem delicado. De acordo com a minha análise, é bem delicado. O tema será: as almas dos santos se encontram no céu? É crença muito divulgada que quando os santos morrem, as suas almas são logo recebidas no céu. E a proposta desse vídeo é investigar esse assunto. Será que tem base bíblica? Será que a Bíblia realmente ensina que nós, os santos, os cristãos, quando morremos, a nossa alma, o nosso espírito sobe para Deus, para o céu? Será que a Bíblia ensina isso? Eu gostaria já de prender a tua atenção. Eu gostaria de pedir a você que assistisse esse vídeo até o fim. Assistisse mesmo até o fim, porque é de capital importância o assunto que eu vou trazer. Se você acredita na imortalidade da alma, eu creio que você vai obter novos conhecimentos. Se você é daqueles que não acreditam na imortalidade da alma, também eu creio que você obterá novos conhecimentos. Vai ser proveitoso tanto para você que acredita na imortalidade da alma, como para você que não acredita. Eu gostaria só que você tivesse paciência, ouvisse este vídeo até o fim. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Vamos ajudar a divulgar o conhecimento bíblico, a palavra de Deus, tá bom? Para a nossa análise, eu fiz aqui um rápido comentário sobre o que vamos tratar. As almas dos santos se encontram no céu, e eu vou trazer aqui para a nossa meditação uma obra de Flávio Joséfos, que ele tem alguma coisa a dizer para nós. Vejamos o que Flávio Joséfos escreveu na sua obra O Martírio dos Macabeus. E vamos ver o que ele tem a dizer sobre esta esperança. Tá bom, queridos? Flávio Joséfos. Me dê só um tempo para mim. Pronto, encontrei aqui. Capítulo 11. Eu estou no capítulo 11 de um livro que Flávio Joséfos escreveu sobre o Martírio dos Macabeus. Tá bom? Vamos ver o que ele diz. Não tememos aqueles que só podem matar o corpo, porque sabemos que tormentos eternos separam porque sabemos que tormentos eternos esperam no outro mundo os que não guardam seus mandamentos, e nos devemos armar de uma firme resolução de obedecer à sua vontade, a fim de que, depois de nossa morte, Abraão, Isaque e Jacó e nossos outros santos predecessores nos recebam com alegria para participar ou para participarmos de sua glória. Ok? Queridos, aqui o autor Flávio Joséfo, que foi um contemporâneo de alguns dos apóstolos, que viveu no primeiro século, e que ele foi testemunha da destruição de Jerusalém. Ele era da linhagem sacerdotal e era também um fariseu. Então eu digo logo para você que Flávio Joséfo, ele cria na imortalidade da alma. Aqui ele está narrando o martírio dos Macabeus, de uma mãe e de 7 filhos, que foram trucidados, martirizados por Antíoco IV Epífanes. E é interessante que aqui ele diz que eles serão recebidos, logo após a sua morte, eles foram recebidos por Abraão, Isaque e Jacó. Mas ainda não está claro onde é que Abraão, Isaque e Jacó está. Então nós vamos aqui passar para a outra leitura. Olha o que ele diz. Eu estou aqui no capítulo 13, página 15 e 18 da História dos Hebreus, livro esse editado pela CPAD. Olha o que ele diz. Tendo todos morrido,
parta não faltar ao que deviam a Deus. Vivem agora com ele, na companhia de Abraão, de Isaque e de Jacó e dos outros patriarcas. Flávio José, ele está narrando a história dos Macabeus e diz que, tendo todos eles morrido, tendo todos eles passado pelo martírio, então eles partiram. Estão agora com Abraão, Isaque e Jacó e os outros antepassados. Olha o que o mesmo Flávio José registra. E lembre-se que, atente que esse registro de Flávio José, ele traz para nós a crença que ele tinha sobre a alma. Olha o que ele diz aqui. Estou aqui na página 1519 do capítulo 14. Quanto Antíoco, o cruel príncipe, foi castigado neste mundo e o é ainda agora no outro. Vendo que lhe era impossível obrigar os judeus a renunciar à sua religião, ele saiu de Jerusalém para ir fazer guerra na Pérea e lá morreu miseravelmente. Agora vamos aqui para a página 1520. A justiça de Deus faz agora sofrer o castigo a esse malvado soberano, e as almas puras desses verdadeiros filhos de Abraão e da sua bem-aventurada mãe, como recompensa de suas penas e sofrimentos, recebem no céu, com os santos antepassados, coroas imortais, das mãos de Deus, ao qual seja dada a honra e glória para todos os séculos dos séculos. Aqui você vê que Flávio Josefo, ele acreditava, irmãos, que quando a pessoa morre, a sua alma é recebida no céu. Eu só tenho uma pergunta a te fazer, mas será que a crença de Flávio Josefo quanto às almas irem para o céu era referente a todas as almas? Ou será que Flávio Josefo tinha em mente apenas as almas dos mártires? Aqui eu quero lhe dizer que a narrativa ali diz respeito aos mártires. Então, por enquanto, meus queridos, as almas que Flávio Josefo ali narra, que foram recebidas por Abraão, Isaque e Jacó no céu, são apenas almas de mártires. Eu quero só lembrar para você que Flávio Josefo, lá no livro Antiguidades, ele falando sobre a morte de Samuel, ele diz que a alma de Samuel ascendeu desde o Hades. E o Hades para os hebreus, ou Sheol, fica nas partes baixas da terra. Isso nos leva a fazer uma pergunta. Será que Flávio Josefo, ele defendia a ideia que era corrente no primeiro século e que era defendida também por muitos cristãos, que apenas as almas dos mártires sobem para o céu e que as outras almas, elas desciam para o Sheol ou para o Hades? Bom, é para isso que nós estamos fazendo este vídeo, repito. Será que Flávio Josefo compartilhava dessa ideia que apenas as almas dos mártires tinham acesso ao céu, ao paraíso, para morar com Abraão, Isaque, Jacó e outros eminentes santos do Antigo Testamento? E que as outras almas, eu me refiro a dos santos que morreram de forma natural, elas não iam para o céu, mas desciam para o Sheol, para o Hades? Continuemos a nossa busca. Flávio Josefo, a sua narrativa, ela é extraída do 4º livro dos Macabeus, o qual eu vou ler aqui para os senhores. Olha o que o 4º livro dos Macabeus diz. 13, 17. Leiamos o que ele fala. Vou ler do 14. Não tememos aquele que pensa nos matar, pois grande é o combate da alma e o perigo do tormento eterno, para aqueles que transgridem o mandamento. Você vê que 4º Macabeus aqui foi escrito antes do Evangelho de Mateus. E é interessante que isso lembra a passagem de Mateus 10, 28 e Lucas 12, 4. Mateus 10, 28 diz, não temais aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Prossigamos. Por isso, vistamos novamente a armadura do domínio das paixões que a razão divina nos dá. Mortos,
vírgula, seremos acolhidos por Abraão, Isaque e Jacó, e todos os pais nos louvarão. Aqui você vê que Flávio Josefo ele dependeu desse texto. E o quarto livro dos Macabeus, ele aqui está alimentando ou está transmitindo para nós a crença de que as almas daqueles 7 irmãos que foram martirizados com sua mãe, eles tiveram acesso ao céu, às alturas. Eles não foram para o Hades, ou eles não foram para o Sheol, mas eles ascenderam às alturas, eles foram recebidos por Abraão, Isaque e Jacó. Continuemos a leitura. Capítulo agora 16, 25. Do mesmo livro, 16, 25. Olha o que diz. Vou ler do 24, versículo 24. Com essas palavras, a mãe dos 7 filhos exortava cada um deles e os persuadia a morrer antes que transgredir o mandamento de Deus. Eles sabiam muito bem que aqueles que morrem por Deus vivem com ele, como Abraão, Isaque, Jacó e todos os patriarcas. Aqui, mais uma vez, nós temos a esperança dos mártires de partir logo após a morte para o céu e lá fazer morada com Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está muito claro, meus irmãos, que pelo menos as almas dos mártires, elas têm acesso ao céu. E quero só lembrar para vocês que existia uma crença entre os judeus primitivos e entre os cristãos primitivos que o reino de Deus, ou seja, o reino do céu, o céu propriamente dito, que eu quero me referir agora, que as alturas celestiais, elas estavam abertas apenas para aqueles que morriam martirizados. Somente para aqueles. Para os outros que morriam de forma comum, eles não entravam no céu, mas desciam para as partes baixas da terra, o que os hebreus chamam de Sheol e os gregos de Hades. 17, 18 do mesmo livro. Olha o que nos diz. Graças a qual eles, eu vou ler o versículo 17, o tirano e todo o seu conselho se admiravam da resistência, graças a qual eles estão agora perto do trono divino e vivem a eternidade bem-aventurada. Aqui o autor está cada vez sendo mais claro, dizendo que os 7 irmãos, eles partiram e vivem agora diante do trono divino, e vivem a eternidade bem-aventurada, ou seja, eles já estavam na eternidade, eles já estavam de posse à eternidade. Mas eu quero lhe lembrar que a narrativa aqui ela diz respeito apenas aos mártires. Essa visão que o autor tem aqui sobre almas dos céus, ele não está falando de todas as almas ou de todos os espíritos, mas apenas dos espíritos dos mártires. E a pergunta é, será que o nosso autor acreditava que o céu está aberto apenas para os mártires, ao passo que os demais homens, os santos, descem para o Sheol ou para o Hades? Será? Continuemos a nossa investigação. 18, 23. Olha o que diz. Mas os filhos de Abraão, junto com sua mãe vitoriosa, estão agora reunidos no coro dos pais, que recebeu de Deus as almas puras e imortais. 24. A ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez aqui nós temos uma alusão apenas às almas dos mártires no céu. A bem da verdade, eu não posso extrair desse texto e dizer, com base nessa leitura, que todos os que morrem partem para o céu. Não, para sermos fiéis, esse texto aqui está mostrando para mim e também para você que apenas os mártires, ou pelo menos o texto está falando apenas dos mártires. Os mártires, está claro, aqueles que morrem pela causa, no caso, morreram pela causa judaica, eles foram recebidos no céu por Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero lembrar aqui para você que Filon de Alexandria, ele tinha essa ideia. Filon ele era contemporâneo de Paulo e contemporâneo de Jesus. E Filon ele diz no seu livro A Vida de Moisés, livro 2, que Moisés, a alma de Moisés foi recebida no céu. Filon, ele também compartilhava dessa ideia helênica que penetrou no judaísmo. Eu quero dizer ainda para vocês que a ideia de que almas
pelo menos a dos melhores homens, são recebidas nas alturas, ela tem sua origem, pelo menos em relação com o judaísmo e o platonismo, ela tem relação em Platão. Platão, ele pregava que as almas dos bons são recebidas nas alturas, no céu. Então, o que nós temos aqui no judaísmo é a penetração do helenismo, a doutrina helênica sobre a imortalidade da alma e sobre almas, pelo menos dos bons, dos melhores, serem recebidas no céu, conforme nós vemos aqui, é um reflexo do platonismo que estava ou que já havia penetrado no seio do judaísmo, queridos. Ok? Vamos lá. Eu vou ler aqui. Uma antiga tradição judaica diz que as almas dos santos mártires não descem para o Hades, mas ascendem ao céu. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma leitura para os senhores. Vamos logo aqui em Apocalipse. Essa crença, ela parece que era admitida pelo autor do Apocalipse. Vamos ler em Apocalipse, capítulos. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 6. Olha o que o autor vai nos dizer. 6, 9 a 11. Quando abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Eles gritavam com voz forte: até quando, soberano, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Então lhes foi dada a cada um uma veste branca, e lhes foi dito que tivessem paciência ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros de serviço e de seus irmãos, que iriam ser mortos como eles. Então você vê aqui que no livro do Apocalipse nós vemos as almas daqueles que foram decapitados e eles estavam sob o altar. É óbvio que nós temos aqui uma cena mesclada com simbolismos. Você não precisa entender aqui que um altar, ou que existe um altar literal no céu. Mas a ideia do autor, ao apresentar as almas imoladas debaixo do altar, é que esses que foram martirizados, eles partiram para o céu como sacrifícios, assim como no Antigo Testamento os sacrifícios eram imolados no altar dos sacrifícios. E eu quero que você saiba que quando as vítimas eram imoladas e o sangue era derramado, havia uma valeta por debaixo do altar por onde o sangue corria. Então, o que o autor tem em mente no seu simbolismo é que assim como o sangue corria debaixo do altar, ou seja, assim como a vida dos animais imolados corriam por debaixo do altar, estavam debaixo do altar, assim também ele apresenta as almas dos mártires debaixo do altar divino. Você não precisa entender isso de forma literal, mas uma coisa você também não pode ignorar, que o autor do Apocalipse, ele acreditava na imortalidade da alma. Para o autor do Apocalipse, as almas, e diga-se de passagem, as almas daqueles que foram decapitados pela palavra de Deus, elas se encontravam nos céus, elas se encontravam diante do trono de Deus. Prossigamos a nossa leitura. Apocalipse 7, 9 em diante. Vamos ver o que nos diz ainda o autor sagrado sobre as almas. E depois disso eu vi, era uma imensa multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estavam onde? Diante do trono e diante do Cordeiro. Logo estavam no céu, trajados com vestes brancas e com palmas das mãos. Em alta voz proclamavam: a salvação é do nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Se você vê no capítulo 5 de Apocalipse, a cena do trono de Deus e do Cordeiro perante o trono se dá no céu. Logo, Deus e o Cordeiro estão no céu. E essa multidão de mártires, elas se encontram diante do trono e diante do Cordeiro no céu. E todos os anjos reunidos em volta do trono de Deus, dos anciãos e dos 4 animais, veja que a cena é celestial, prostraram-se diante do trono no céu, com a face em terra, e adoraram a Deus. Eles diziam:
Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou então a palavra e disse-me: Estes, trajados com vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele me disse: Eles vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso se encontram diante do trono de Deus, rendendo-lhe culto dia e noite em seu templo. E o que está sentado no trono os abrigará sob a sua tenda. Nunca mais terão fome e nunca mais terão sede, e não pesará sobre eles o sol nem seu fogo. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será seu pastor e os conduzirá para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Os irmãos, a cena descrita por João aqui, ela descreve uma multidão de mártires vindos da grande tribulação. Chama a atenção que o autor aqui ele está descrevendo uma multidão de mártires cristãos que acabavam de entrar no céu. Eles acabavam de sair da grande tribulação. Estes tinham acabado de dar as suas vidas aqui na terra, mas suas almas eram recebidas no céu perante o trono de Deus e perante o Cordeiro. Então a cena aqui ela se dá no céu. Mais uma vez nós temos aqui uma prova na Bíblia Sagrada que as almas elas habitam no céu. Mas a pergunta é: será que todas as almas, refiro-me às almas dos santos, vão para o céu? A pergunta é: será que todos os santos, quando morrem, as suas almas vão para o céu? Bom, a crença é que vão, mas a questão é que o autor aqui ele está se referindo apenas aos mártires. Você pode ler o capítulo 7 de Apocalipse, versículos 9 a 14, que essa grande multidão ela é composta apenas daqueles que morreram na grande tribulação. E eu aproveito para dizer aqui para os irmãos pré-tribulacionistas que essa grande multidão ela faz parte da igreja. Aqui não é uma grande multidão de mártires que não façam parte da igreja. Aqui é uma grande multidão de mártires cristãos que, passando pelo martírio da grande tribulação que ainda está em curso, porque quando eles são vistos a emergir da grande tribulação, isso não quer dizer que a grande tribulação chegou ao seu fim. O autor apenas está dizendo que aqueles que acabavam de passar pelo martírio na grande tribulação, as suas almas eram imediatamente recebidas no céu. Então você vê aí a crença do autor sagrado em dizer que os mártires, eles são elevados ao céu. Eu quero dizer para vocês que um erudito chamado R.H. Charles, que viveu ali nos séculos 19 e 20, ele sustentava que apenas as almas dos mártires vão para o céu. E ele, interpretando o livro de Apocalipse, ele dizia que essas passagens, onde os santos se encontram no céu, ele dizia que os santos em questão são apenas os mártires. Não são todos os santos. Os outros santos, eles estão no Hades, ou no Sheol, aguardando a ressurreição de seus corpos, enquanto que as almas dos mártires já se encontram no céu, louvando a Deus e bendizendo o seu nome. É interessante que Tertuliano, já no segundo século para o terceiro, ele defendia essa ideia. Tertuliano ele tinha essa opinião que apenas as almas dos mártires são recebidas no céu, enquanto que as almas dos outros homens elas descem para o Sheol. Ok, queridos? Prossigamos a nossa leitura. Capítulo 11, versículo 11 e 12. Versículos 11 e 12. Olha o que nos diz. Contudo, depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou-os e eles se ergueram. Então um grande temor caiu sobre aqueles que os estavam observando. Eles ouviram uma voz forte, vinda do céu, que lhes dizia: subi para cá. E eles, as 2 testemunhas, subiram para o céu, na nuvem, aos olhos dos seus inimigos. Nós temos aqui subindo ao céu não almas agora, mas 2 profetas que eu acredito, eu defendo. Eu já lancei um vídeo sobre isso, que eles serão Enoque e Elias.
Ok? Se você quiser acompanhar esse meu vídeo, eu falo sobre que Enoque e Elias serão as duas testemunhas. Ok, queridos? Então, Enoque e Elias, eles enfrentarão o anticristo na grande tribulação. Enoque e Elias, eles se encontram no céu agora em corpo, e não é corpo transformado. Enoque e Elias, eles se encontram no céu não em corpos transformados, mas em corpos naturais, assim como o meu e o seu. Mas eles retornarão aqui para este mundo, eles descerão do céu para a terra no período da grande tribulação. Essa ideia que eu estou expondo para vocês, essa ideia, ela era defendida por muitos pais da igreja. Tertuliano defendia isso, Hipólito de Roma defendia, Justino Mártir defendia, Irineu de Leão também defendia. Existe um tratado antigo sobre a descida de Cristo ao Hades, que lá diz que Enoque e Elias descerão para enfrentar o anticristo. No livro Ascensão de Isaías, que foi escrito ali entre os séculos 2 e 3, também lá diz que Enoque e Elias descerão do céu e enfrentarão o anticristo. Então são muitas obras antigas que defendem que Enoque e Elias descerão do céu e enfrentarão o anticristo. Mas voltando para o texto sagrado. Para eu não esquecer, no quarto livro de Esdras, veja, ou Apocalipse de Esdras, 6,26 diz que Enoque e Elias serão vistos pelos homens no período da grande tribulação. Lá diz textualmente assim: e aqueles que não provaram a morte desde o seu nascimento serão vistos pelos homens. Você pode ver em 4 Esdras 6,26 ou Apocalipse de Esdras 6,26. Então era uma crença difundida ali nos primórdios do cristianismo que Enoque e Elias descerão dos céus e enfrentarão o anticristo e pregarão para a nação de Israel. Quando o Apocalipse de João foi escrito, queridos, essa ideia já circulava no meio cristão. A ideia de que Enoque e Elias voltarão para enfrentar o anticristo e para pregar para a nação de Israel já era uma ideia conhecida do nosso escritor ou do nosso autor do Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 15, 1, 2. Apocalipse 15, 1, 2. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com elas se consuma o furor de Deus ou a ira de Deus. Vi também como que um mar de cristal misturado com fogo, de pé sobre o mar de cristal, os vencedores da besta, da sua imagem, do número de seu nome, empunhavam as harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosos e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus soberano. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque os teus juízos se tornaram manifestos. Meu irmão, nós temos aqui uma cena dos mártires, daqueles que venceram a besta aqui na terra, daqueles que tiveram o seu sangue derramado, eles estavam aqui no céu. Mais uma vez nós temos aqui os mártires cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, e eles se encontram no céu. Aí você pergunta, mas será que todos os santos estão no céu, professor? E eu, para ser honesto para você, em todas as passagens que eu li até aqui, nenhuma apresenta todos os santos, mas apenas os mártires, ok, queridos? Apenas os mártires. Então vamos prosseguir a leitura. Note que o Apocalipse diz que os mártires se encontram no céu, diante do trono de Deus. Tertuliano defendia que apenas os mártires sobem para o céu. Paulo diz que foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Lê 2 Coríntios 12, 2 a 4. O ladrão, mártir, foi para o paraíso com Cristo no mesmo dia que morreu. Aqui é uma questão. Há aqueles que discutem que o paraíso, antes da morte de Cristo, ele estava embaixo da terra. Outros dizem que o paraíso sempre foi para o céu. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas eu quero lhes dizer que o ladrão, ele foi para o paraíso. No momento, não importa se o paraíso ficava, naquele momento que Cristo morreu, para baixo ou para cima, tá bom, meus irmãos? O que eu quero lhe dizer
é que aquele ladrão, ele morreu como mártir. Ele estava sendo martirizado. Então, mais uma vez, eu quero aqui te mostrar que a alma ou o espírito daquele ladrão entrou no paraíso. Mas aquele ladrão, ele morreu como mártir. E ele, no momento, ou logo próximo à sua morte, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Outras versões, quando tu entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, o foco da minha questão é, não quero saber agora no momento se o paraíso naquele momento estava para baixo ou para cima. Mas quem é que entrava no paraíso? E aquele ladrão entrou no paraíso. E você pergunta, e aquele ladrão foi o quê? Foi um mártir. Ele morreu martirizado por Roma. Então vamos lá, meus irmãos. Lemos no livro de Enoque que Enoque e Elias e os santos patriarcas estão no paraíso. É só você ler 1 Enoque 70, versículos 1 e 2, e 79, versículo 25, e 93, verso 4. O paraíso fica no terceiro céu, conforme o Testamento de Levi 3:1, ele diz que o paraíso fica no terceiro céu. No segundo Enoque, se diz que o paraíso está no terceiro céu. Vê 2 Enoque, capítulo 8, versículos 1 a 6. O livro do Eclesiastes 44:16 diz que Enoque foi levado para o paraíso. Provérbios diz que o caminho do sábio é para cima, para evitar do Sheol que está embaixo. Provérbios 15:24. Há alguns intérpretes que dizem, meus irmãos, que sustentam que a passagem de Provérbios 15:24 é uma prova de que o paraíso sempre foi no céu. Não vou entrar nessa questão agora. Em outro vídeo eu explico qual era a crença dos judeus sobre o paraíso, ou pelo menos o paraíso. Onde é que ele se localizava até a morte de Cristo? E onde é que o paraíso está depois da ressurreição de Cristo? Em outro vídeo eu explico. O meu propósito agora é explicar para você, mostrar que nas leituras que eu tenho feito até aqui, mostra apenas as almas ou os espíritos daqueles que morrem de forma martirizada, apenas eles têm acesso ao céu. Apenas eles. Pode ser que eu ainda venha encontrar uma passagem que mostre que todos os santos têm entrada no céu, mas até agora eu não encontrei, queridos. Vamos lá. O Eclesiástico 48:9 diz que Elias foi arrebatado ao céu. Vê também Joséfo, Antiguidades 9, capítulo 1. Será que a expectativa de Paulo em 2 Coríntios 5:8 pretende ensinar que os cristãos, ao deixar esse mundo, vão habitar com o Senhor no céu? Porque Paulo diz que ia habitar com o Senhor, ele diz que preferia, ainda que pela morte, habitar com o Senhor do que ficar aqui nesta vida. Mas ele estava em aperto, ele diz que por causa do Evangelho julgava mais necessário ficar aqui. Ele diz que estava em aperto. Aí ele foi concluir e disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Vamos lá, meus irmãos. A expressão habitar com o Senhor pode indicar uma esperança do apóstolo. Ou seja, o apóstolo estava dizendo que ia habitar com o Senhor, em outras palavras. Entende-se que ele estava dizendo que ia para o céu. Mas será que a esperança do apóstolo, em 2 Coríntios 5:8, serve para mim, para você e para todos os crentes? Até onde eu posso analisar, a esperança de habitar com o Senhor no céu, ali, por parte de Paulo, servia para ele. Porque o contexto ali, se você ler o contexto, ele estava esperando para breve a sua morte. Ele esperava que em breve enfrentaria o martírio. Então, quando Paulo disse que em breve estaria com o Senhor, que tinha esperança de estar com o Senhor, mas ele também estava acreditando que ia passar em breve pela morte, em breve ia passar pelo martírio. Inclusive, ele estava enfrentando perseguições, meus queridos. Então, o contexto ali mostra que a esperança de Paulo em habitar com o Senhor, que nós entendemos no céu, era uma esperança que não estava divorciada de ele passar pelo martírio. Ok, queridos? Eu quero ler aqui, vou ver se dá tempo aqui ainda.
aos Coríntios, vamos ler. 2 Coríntios 5:8, olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 5:8. Sim, nós estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada deste corpo para ir morar junto com o Senhor. Ok, querido? Se você ler os versículos 1 até aqui e até depois, você vai ver que Paulo ele estava passando por apertos, por perseguições. Então, essa esperança dele de habitar com o Senhor, que nós entendemos no céu, porque o Senhor está no céu, então não dá para se entender habitar com o Senhor e o Senhor estando no céu, se não é habitar no céu. Mas essa esperança do apóstolo Paulo, ela não estava divorciada do martírio. Ele também esperava em breve passar pelo martírio. Vamos lá. Em habitar com o Senhor no céu. A bem da verdade, a expressão é vaga. Nós também lemos em Clemente aos Coríntios, você pode ler 5, 4, 7, onde se diz que os apóstolos Pedro e Paulo, depois do martírio, foram para as regiões celestes para a gloriosa presença do Senhor. Então você vê aí que lá em Clemente nós temos ele dizendo para nós que os apóstolos Pedro e Paulo foram habitar com o Senhor. Mas daí nós não podemos tomar e transferir isso para todos os santos, porque sabemos que Pedro e Paulo foram mártires. Pedro e Paulo, conforme Clemente, ele diz que Pedro e Paulo foram habitar com o Senhor, foram para as regiões celestiais. Mas só que Pedro e Paulo foram mártires, então eu não posso dizer, pela declaração dele, que todos os santos, quando morrem, vão para as alturas. Conforme essa crença, e de acordo com essa crença, Estevão foi recebido no céu. Você lê lá em Atos 7, 55, 56 e 59. Estevão viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. E é interessante que Cristo estava de pé. E surge uma pergunta, por que Estevão teve aquela visão olhando para o céu e no céu ele viu Cristo de pé? Meus irmãos, era costume, ali nos primórdios do cristianismo, os líderes, no período de martírio, no período de perseguição, era normal que quando o Império Romano levava uma multidão de mártires, os líderes, eles se apresentavam ali e ficavam de pé na frente dos seus irmãos, e invocavam o Senhor e diziam, Senhor, recebe os nossos irmãos, fique de pé e receba esses mártires. Então, queridos, a ideia do quadro narrado por Estevão de que Cristo estava de pé, ali não é outra coisa, não é porque Cristo se levantou para dar as boas-vindas a Estevão. Estevão estava prestes a passar pelo martírio. Ouçam, Estevão estava prestes a passar pelo martírio. E ele teve uma visão de Cristo de pé, lhe confortando, lhe dando forças. É como Cristo estivesse dizendo, resista, Estevão, até o fim. Não desista da fé. Prossiga até o fim, porque em breve você estará comigo aqui. Eu estou de pé. Venha, Estevão. Eu estou te esperando. Seja bem-vindo ao meu reino, Estevão. Meus irmãos, e diz a palavra de Deus que Estevão morreu. E é óbvio que Estevão foi para algum lugar. E você me pergunta, para onde ele foi? De acordo com tudo que nós lemos aqui, ele foi para o paraíso. E eu posso lhes assegurar, de acordo com o que lemos no Apocalipse, que ele foi para as regiões celestiais, para onde Cristo está. Os 144 mil em Apocalipse 14, 1 a 5, eles aparecem no Monte Sião. E é interessante que eles ali... Eu vou ler o texto para você, querido, é melhor. Eu vou ler e aí eu vou explicando aos poucos. E eu vi, o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Alguns pensam que aqui nós temos uma visão antecipada do milênio, como se o Monte Sião fosse aqui na Terra. Mas a maioria julga que o Monte Sião aqui é o Monte Sião celestial, é a morada dos santos no céu. E com ele os 144 mil, que trazem inscritos em suas frontes o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, como a voz dos oceanos, como o ribombar
de forte trovão, e a voz que ouvi era como o canto de arpistas tocando suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono, e o trono está no céu, meus irmãos, diante dos 4 animais, os 4 animais estão no céu, e dos anciãos, e os anciãos estão no céu. E ninguém podia aprender esse cântico a não ser os 144.000, os remidos da terra. Eles não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Eles foram redimidos dentre os homens, como primícias para Deus e o Cordeiro. Em sua boca não se encontra mentira, são irrepreensíveis. Você vê que esses santos, essa multidão de 144.000, eles são vistos perante o trono de Deus e perante o Cordeiro e perante os anciãos e perante os 4 animais. Logo, a cena é celestial. Daí nós podemos concluir que esse grupo de mártires, os 144.000, eles se encontram no céu. Uma outra questão é, eu não vou aqui trabalhar se 144.000 aqui é literal ou figurado, apenas eu quero aqui mostrar para você que esses que são vistos aqui, diante do trono de Deus, e diante do Cordeiro, e diante dos anciãos, e diante dos 4 animais, eles estão no céu. Então aqui, mais uma vez, nós não podemos pegar esta cena e daí concluir que todos os homens em Cristo, quando morrem, vão para o céu, porque o texto aqui não está apresentando todos os homens cristãos, mas apenas os mártires, aqueles que passaram pela morte, meus queridos. Ok, meus irmãos? Apenas aqueles que passaram pela morte. Prossigamos o nosso estudo. Parece que, vamos lá, conforme essa crença, Estevão foi recebido no céu. Os 144.000 em Apocalipse 14, 1, 5, parece que se encontram no céu, perante o trono de Deus. Tá bom? Eu já fiz a leitura em 4 Esdras 7, 19, capítulo 13, 17, capítulo 16, 25, capítulo 17, versículos 18, 19 e 18, 23. Fílon, como eu já registrei, como eu já falei, na vida de Moisés, livro 2, 51, ele diz que a alma de Moisés foi recebida no céu. Então, querido, era uma crença ali nos primórdios do cristianismo que apenas as almas dos santos se encontram no céu. Eu quero só aqui fazer uma observação. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê claramente que os santos, eles desciam para o Sheol, ou seja, as almas dos santos, no geral dos santos, elas iam para o Sheol. Basta você ver em Gênesis 25, 8, Gênesis 37, 35, que diz que a alma que Jacó ele esperava com tristeza descer ao Sheol. Ou seja, Jacó, ele esperava a salvação de Deus, no entanto, ele desceu para o Sheol com tristeza, mas ele desceu com tristeza não é porque ele se achava que estava condenado, é porque ele acreditava que seu filho tinha sido morto por uma fera. Lá em 1 Samuel 2,6 também diz que o Senhor é aquele que faz descer ao Sheol e de lá faz subir. 1 Samuel 28, 11, 12, lá é vista a alma de Samuel ascendendo desde o Sheol. Salmo 16, 10, lá nós temos Davi dizendo, pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Este salmo, ele, na sua forma profética, ele foi aplicado a Jesus Cristo e a sua ressurreição, lá em Atos Apóstolos. O autor de Atos, ele interpretando o Salmo 16, 10, então ele aplica a estadia de Jesus Cristo no mundo dos mortos, no Hades, bem como a sua ressurreição. Inclusive o autor de Atos diz que Davi não subiu ao céu, mas ali o autor, quando diz que Davi não subiu ao céu, ele tinha em mente Davi ressuscitado. Então o que ele estava dizendo é que toda a previsão de Davi no Salmo, sobre quando ele diz, pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, para o autor de Atos, Davi estava profetizando não só a estadia de Cristo no Hades, mas a sua ressurreição. Nós temos também Jó 17,15, Jó diz que descerá até o Sheol, mas ali também descerá a sua esperança. Então, eu quero só que você entenda
que os santos do Antigo Testamento, eles tinham uma esperança messiânica, eles acreditavam na salvação, no entanto, eles também sabiam que após a morte, eles desceriam para o Sheol. Ok, queridos? Eles desceriam para o Sheol. Em nenhum momento Davi diz que subiu para o céu, em nenhum momento Jó diz que subiu para o céu. Nós temos também em 4 Esdras 7:58, 7:85, versículo 95 e versículo 99, onde os homens são vistos no Hades ou no Sheol. Fechando aqui o nosso vídeo. Então, no geral, pelo menos no Antigo Testamento, no geral, todos desciam para o Sheol. No geral, é isso aí, meus irmãos. Todos desciam para o Sheol. Pode ser que havia alguma exceção de que aqueles que foram muito santos, eminentemente santos, e experimentavam o martírio, subissem para o céu. Há aqueles que acreditam que Enoque e Elias, por causa da sua grande santidade, eles de fato não experimentaram o Sheol, mas foram para o paraíso. De fato, é isso que a tradição judaica diz, que eles subiram ao paraíso. E a tradição cristã acredita que os mesmos Enoque e Elias estão em corpos naturais, não glorificados, e no período da grande tribulação retornarão a esta terra. Isso eu já expliquei há alguns minutos antes. Meus irmãos, então, era crença no judaísmo que os santos e profetas intercediam pelos vivos. Aqui é uma outra observação que eu tenho a fazer para você. Se você ler em 2 Macabeus, capítulo 15, versículos 11 a 16, você vai ver lá, não só Onias, que foi martirizado, Onias 3, mas você vai ver lá também o profeta Jeremias, um grande vulto do Antigo Testamento. E eles lá numa visão são vistos no céu intercedendo pela nação de Israel. Mas você vê que nós já estamos no período helenista, quando, segundo Macabeus foi escrito, o helenismo já tinha penetrado no judaísmo. E o helenismo prega que as almas dos santos, daqueles que são eminentes, elas são recebidas no céu. Então, mais uma vez, você vê que em 2 Macabeus não é qualquer santo que é visto no céu, mas veja, é Onias 3, que era sumo sacerdote no período de Antíoco IV Epífanes, e o outro é o profeta Jeremias. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor agora e para todo sempre. Se você gostou desse vídeo, meu querido, eu só peço que você dê um like, faça um comentário e se inscreva. Amém.